Olá, tudo bem? Sabe quem nunca ficou com a cabeça no travesseiro repassando aquela lista sem fim de "e se"? A preocupação parece ser uma sombra constante na nossa vida, né? Mas e se existisse um jeito de recalibrar nossa mente, usando uma sabedoria que já tem milhares de anos? Hoje, a gente vai mergulhar numa perspectiva muito poderosa que convida a gente a fazer exatamente isso. Antes de mais nada, vamos combinar. O que, afinal, é essa tal de preocupação? Será que é a mesma coisa que, sei lá, ser uma pessoa prevenida, que planeja as coisas? Ou será que é aquela ansiedade que trava a gente, que suga a nossa energia e não leva a lugar nenhum? É essa diferença que a gente precisa entender bem. Para a gente entender como lidar com a preocupação, primeiro a gente precisa olhar para dentro dela, ver como ela funciona. E segundo essa passagem que estamos analisando, ela quase sempre nasce das nossas necessidades mais básicas, sabe? O que a gente vai comer, o que vai vestir, como é que a gente vai sobreviver. E aqui já começa com uma instrução que, vamos combinar, soa quase radical hoje em dia. Não se preocupem. O ponto aqui não é ignorar que a gente precisa comer ou se vestir. Claro que precisa. Mas é um desafio para a gente se perguntar: será que a ansiedade sobre essas coisas tem que ser o centro de tudo? É um convite e tanto para a gente reavaliar nossas prioridades. E olha só que interessante a lógica por trás disso. Existe uma hierarquia de valor, uma ordem de importância. A vida em si é muito mais valiosa do que a comida que a gente come, e o nosso corpo é muito mais importante do que a roupa que a gente veste. A preocupação, então, acaba sendo um jeito da gente focar no que é menor e esquecer do que é maior. Faz sentido, né? E essa pergunta aqui, ela vai direto na ferida. É para desmontar qualquer argumento. Ela mostra uma verdade meio incômoda. A ansiedade é inútil. Pensa bem, ficar se remoendo de preocupação pode de fato nos dar mais um dia, mais uma hora de vida? No fim das contas, não pode. Então a preocupação se revela como um esforço que só gera frustração. Muito bem. Depois de questionar a lógica da preocupação, o texto nos convida a fazer um exercício. Sair um pouco da nossa cabeça e olhar para o mundo à nossa volta. A natureza, nesse ponto, vira uma grande professora, com duas aulas incríveis sobre confiança e provisão. A primeira lição vem lá do alto, com os corvos. Pensa neles. Eles não têm a nossa lógica de trabalhar, poupar, estocar comida, eles não semeiam, não colhem, não têm despensa e ainda assim eles são alimentados. Eles são um exemplo vivo de que a provisão pode existir fora do nosso sistema de esforço e ansiedade. E aí que vem o pulo do gato. Depois de mostrar o exemplo dos corvos, o texto traz o argumento para perto da gente com essa afirmação. A lógica é, se existe um cuidado até mesmo com as aves, quanto mais haverá com os seres humanos, que são considerados incomparavelmente mais valiosos. Agora o foco sai dos céus e vai para o campo, com um exemplo parecido, os lírios. A ideia é a mesma dos corvos, sabe? Eles não se encaixam no nosso modelo de trabalho duro. Eles não trabalham nem fiam, mas simplesmente existem, numa beleza que parece não custar esforço algum. E para ilustrar isso de forma brilhante, olha essa comparação. Pega Salomão, que foi o símbolo máximo de riqueza, de poder, de glória. O texto diz que nem ele, com todo o seu esplendor, conseguiu se vestir com a beleza de uma única flor do campo. A beleza que é dada pela natureza supera a maior conquista humana. É muito forte isso. E aqui, as duas lições, dos corvos e dos lírios, se juntam numa conclusão bem direta. A preocupação com roupa, com comida, não é vista como um problema de falta de recursos, mas sim como um problema de perspectiva. É chamada de pequena fé, que nada mais é do que a nossa dificuldade de acreditar que aquele mesmo cuidado que veste as flores também se estende para a gente. Ok, a gente já viu toda a lógica que desmonta a preocupação. Mas e aí? O que colocar no lugar? Agora, o texto propõe uma alternativa poderosa. Não é só sobre parar de se preocupar, mas sobre começar a focar em algo totalmente diferente. A proposta é bem prática, é uma troca de foco. É uma decisão consciente de tirar a nossa energia mental daquelas perguntas de sobrevivência e direcionar essa mesma energia para uma busca espiritual, a busca pelo reino. É literalmente uma mudança de prioridade na vida. E o que possibilita essa mudança de foco é esta garantia, esta base de confiança. As nossas necessidades já são conhecidas. A ideia é que a gente não precisa ficar carregando o peso de lembrar a Deus o tempo todo daquilo que a gente precisa. É essa confiança que nos dá a liberdade para poder buscar algo maior. E aqui está a grande tese, a solução central.
A promessa é que quando a gente coloca o espiritual, o reino, como prioridade número 1, todas aquelas outras coisas materiais que causavam ansiedade, elas vêm por acréscimo. Elas se encaixam no lugar certo. A provisão vira uma consequência da prioridade correta. Para fechar esse raciocínio todo, a gente chega numa metáfora muito poderosa, a do tesouro. É uma imagem que força a gente a se confrontar com o que realmente tem valor na nossa vida e onde a gente tem depositado a nossa segurança. Basicamente, a gente tem uma escolha entre 2 tipos de tesouro. O tesouro aqui na Terra, que a gente conhece bem, ele é vulnerável. Ladrão leva, a traça come, o tempo desgasta. Em contraste, o tesouro no céu é apresentado como algo permanente, seguro, que ninguém tira de você. A nossa sensação de segurança depende de onde a gente escolhe investir. Mas o que é esse tesouro celestial na prática? Bem, o texto dá um exemplo bem concreto: atos de generosidade, de caridade. Mas a gente pode pensar nisso de uma forma mais ampla, como investir em coisas que não se perdem, em bondade, em relacionamentos, em sabedoria. É uma riqueza que o dinheiro não compra e que o tempo não destrói. E aqui vem a conclusão final, que amarra tudo de um jeito muito forte. Onde a gente investe nosso tesouro, é para lá que o nosso coração vai. Não tem como separar. Aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente corre atrás, aquilo que tira o nosso sono, no fundo, revela onde está o nosso coração. Então, no fim das contas, essa jornada contra a preocupação não é sobre tentar esvaziar a mente de problemas. É, na verdade, sobre redirecionar o coração para o que realmente importa. A grande questão que fica não é se a gente vai ou não se preocupar, mas sim o que é que na nossa vida é tão valioso a ponto de merecer o nosso coração. Deus te abençoe.